seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia, agronegócio e inovação. A gente vai falar da frota de veículos comerciais que tende a crescer cada vez mais no Brasil. De acordo com estudos recentes, são quase 66 milhões de veículos circulando pelo país. 7 milhões desses veículos são comerciais leves, picapes e furgões, 2 milhões de caminhões e 376 mil de ônibus. Diante dessa demanda, o mercado de gestão de frotas também cresce. Por meio da telemetria veicular, tecnologia que permite o monitoramento, rastreamento e análise de informações, as transportadoras e embarcadoras estão cada vez mais conectadas, seguras e eficientes. Então, esse é o nosso assunto de hoje aqui no Tech Startups. A gente vai saber um pouquinho mais com a Mix Telematics. E é o André Fagundes, o gerente de produtos e marketing, que conversa com a gente. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, Alexandre, antes de mais nada, conta pra gente aí um pouco da história da empresa, né? Como surgiu e também um pouquinho da atuação. A Mix é uma empresa que nasceu na África do Sul no século passado, 93, uma das pioneiras aí do segmento. Nasceu basicamente focada na parte de indústria de combustível, óleo e gás, né? Que foi a indústria que foi pioneira em termos de preocupação com a parte da segurança da direção. Isso expandiu pelo mundo inteiro e aqui no Brasil, a gente abriu o escritório em 2013, viemos evoluindo com o mercado também na indústria de óleo e gás. E agora, nos últimos anos, o agronegócio começou a investir pesado em telemetria, para aumentar a segurança das viagens e também melhorar a eficiência das suas frotas. Muito bem, Alexandre Fagundes, e vocês lançaram o Marketplace com soluções especiais para o agro, né? Então vamos focar um pouquinho mais nessa plataforma, o que ela traz aí para o nosso setor? Então, para o agro, a gente está muito focado na questão da eficiência e o monitoramento dos indicadores, basicamente os tempos e tentar melhorar a parte da logística mesmo. Por exemplo, na cana-de-açúcar, é muito monitorado o tempo de ida, o tempo de retorno, o consumo do veículo vazio, o consumo do veículo quando está carregado, o tempo que ele demora para carregar, tudo para tornar a logística o mais eficiente possível. Além disso, tem o fator humano, que é como o motorista está dirigindo, o quão eficiente ele está sendo. Nós descobrimos motoristas, por exemplo, que são muito econômicos com o veículo vazio, mas não sabem dirigir tão bem com o veículo carregado. E vice-versa. Motoristas que sabem dirigir muito bem o veículo carregado, mas que não conseguem ter a mesma performance com o veículo vazio. Entendendo isso, o instrutor sabe exatamente como treinar o motorista para que ele consiga tirar o melhor proveito do veículo e conseguir reduzir o consumo. O Brasil é um dos países mais competitivos do mundo na área do agronegócio, e a competitividade vem exatamente de otimizar todos os pontos, desde a produção até a logística. Então, a gente trabalha muito em cima da logística para reduzir os custos dos nossos clientes e fazer com que eles sejam mais eficientes. A telemetria é a tecnologia que ajuda a monitorar isso, e esse tipo de solução que a gente vem criando são mais específicas para atender cada segmento dentro do agronegócio. Alexandre, então é possível monitorar aí o percurso que o motorista fez e essas informações, elas ajudam o RH da empresa a monitorar esse desempenho dos funcionários? Isso tem sido até uma tendência? Sim, até porque o Brasil tem agora uma lei de jornada de trabalho dos motoristas, e a lei de jornada também tem muito a ver com o controle da fadiga e a redução do risco de acidente, que é um dos maiores fatores, né, dos acidentes, é a imprudência, mas também a fadiga é um dos fatores mais críticos. Então, nós monitoramos o tempo da jornada de trabalho dos motoristas. Veja que essas frotas, em geral, trabalham com 2 a 3 turnos. Alguns caminhões são 24/7, eles não param nunca, né? Então, você tem que monitorar e utilizar da melhor forma possível o tempo disponível de trabalho dos motoristas, porque você não pode infringir a lei passado o tempo máximo, né, que eles podem trabalhar, entrariam num risco de fadiga,
por outro lado, você quer manter a produção. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que trocam o motorista em campo, no meio da rota, um carro mais leve vai para o veículo, troca o motorista e traz o motorista que já estaria terminando a jornada para que o veículo nunca pare. Então, você tem já a telemetria traz junto as ferramentas, nós desenvolvemos umas ferramentas para que ele consiga monitorar essa jornada de trabalho. Saber se ele fez as paradas obrigatórias, os descansos obrigatórios, está cumprindo o tempo de refeição, tudo de forma a que você trabalhe sem pagar muitas horas extras, utilizando da melhor forma possível o tempo disponível dos motoristas. Alexandre, eu imagino que a lei até aumentou a procura por empresas, né, como a que você trabalha. E eu te pergunto se isso melhorou, se você vê que após a lei realmente a produção melhorou, a eficiência melhorou e a segurança também melhorou, né? Quais foram os avanços, então, que você pode destacar aí que vieram com a lei? E também se a procura por esse serviço aumentou. A lei foi um marco. Por quê? Porque ela, na verdade, é um avanço que vem ocorrendo ao longo dos anos, desde a época que foi instituído o tacógrafo de forma obrigatória no Brasil, já é monitorado o tempo de direção. Mas ainda assim ocorriam muitos acidentes por conta do alto número de horas que os motoristas estavam se expondo na estrada. A lei, ela ainda, na nossa opinião, ela ainda é um pouco branda, ela ainda permite um número de horas bastante elevado, né? E as empresas que são mais exigentes, inclusive, trabalham com tempos muito menores do que os disponíveis na lei. Mas é um bom ponto de partida. Se eu cumprir a lei, pelo menos eu tenho certeza que o motorista está fazendo 11 horas de interstício entre um dia e outro, então ele vai estar descansado, já diminui muito o risco de acidentes. Além da parte da lei, os nossos clientes costumam trabalhar em outros pontos também. Então, excesso de velocidade, comportamentos de risco que o motorista tem, eles vão monitorando, usando a telemetria da Mix, e conseguem ir corrigindo esses erros de forma que o motorista esteja sempre dirigindo de forma segura, porém eficiente. Então, essa que é a grande desafio. Você quer manter a eficiência junto com a segurança. E tendo a telemetria junto, você consegue juntar os dois pontos, desculpe, muitos juntos, juntar os dois pontos e consegue atingir os resultados, tanto em segurança quanto em eficiência. E a gente nota, sim, direto os clientes que trabalham com a Mix e que implantam esse tipo de políticas, reduzem drasticamente o número de acidentes. Legal. Agora falando aí da redução de custos e de ociosidade, é como a telemetria na prática ajuda a reduzir esses custos? Aí você tem algumas questões. A ociosidade, ela tem muito a ver com a questão da logística, de planejar bem os tempos, com ferramentas que nem eu estava descrevendo antes, que ficam monitorando os tempos de deslocamento, quanto tempo ele ficou parado no carregamento. Mas você tem situações em que começa a identificar veículos que ficaram muito pouco utilizados, ficaram muito tempo parados e ociosos. E a ferramenta dá a possibilidade do gestor entender o que está acontecendo, planejar melhor a sua logística e conseguir reduzir esse tempo de ociosidade. Esse é um dos pontos. O outro ponto é a manutenção. O veículo que está em manutenção, ele não está operando. Então, quando você trabalha com a telemetria, você começa a identificar situações em que os veículos estão sendo utilizados, por exemplo, de forma excessiva, isso vai causar mais desgaste e eles vão acabar tendo mais manutenção. E aí você começa a enxergar também outras coisas. O veículo vai para manutenção, fica muito tempo para ser para ser consertado, né? E aí às vezes você identifica que existem problemas, por exemplo, do pós-vendas, que não está atendendo de forma adequada. E na prática esse veículo fica ocioso e essa ociosidade acaba trazendo um custo maior. Nós já pegamos N situações, por exemplo, veículos que precisam ser levados para algum local através de um caminhão especial, né, para poder carregar um veículo que tem lagarto, que não tenha como se deslocar sozinho. Às vezes é mais barato você pagar para um técnico ir até o local e fazer a manutenção em campo, do que deslocar ele, que vai ficar, de repente, uma semana inoperante. Só um exemplo, né?
Enfim, tem N situações que a gente monitorando começa a identificar onde que os veículos estão começando a ficar ociosos e não estão sendo utilizados, seja pela manutenção ou pela própria logística. Sim, agora falando do mercado aí sucroalcooleiro, né, que vocês atendem também, fala um pouquinho dessa gestão agrícola. Você pode detalhar um pouquinho mais também na parte prática, como funciona a telemetria para esse setor? Então, esse setor ele tem algumas características. O Brasil é o topo do mundo nesse segmento em termos de tecnologia, não há dúvida. E nós temos aqui, somos abençoados por ter uma área muito grande, extensa, plana, adequada para fazer uma safra que trabalha basicamente 9 meses por ano, quase 10 meses por ano. Não existe nenhum país no mundo que tenha a menor condição de ser competitivo com o Brasil nesse segmento, nós realmente estamos muito à frente. Porém, para que isso realmente traga os resultados, você precisa trabalhar de uma forma muito intensa. Então, esses veículos costumam trabalhar 24/7, você tem normalmente 3 a 4 motoristas por veículo fazendo turno, e você precisa que toda essa operação trabalhe de uma forma muito sincronizada, porque o veículo busca a carga no campo, a cana, traz até a usina, precisa descarregar na usina no tempo certo, para que a usina nunca pare, mas que também não sobre carga, senão você vai ter um monte de caminhões parados esperando para descarregar. E tudo isso é sincronizado de uma forma muito harmônica, no momento que você tem uma solução que consegue monitorar os veículos e calculando esses tempos e ajudando a gestão da frota a ir fazendo o ciclo funcionar de tal forma que a usina esteja sempre abastecida e nunca falte, ou que falte o mínimo possível. Você tem situações no campo, uma colhedora, por exemplo, pode quebrar, então você tem que imediatamente desviar os caminhões que estavam indo para aquela frente para uma outra frente, onde está sendo feita a colheita ainda de forma mais intensa. Você tem, às vezes, alguma área que começa a dar um volume muito maior do que as outras, então você tem que deslocar mais caminhões para aquela posição, e assim vai. Você está sempre otimizando, tentando manter a operação sempre rodando de forma a não parar. Ao mesmo tempo, você tem que coordenar todo esse monte de motoristas, que eu estou falando de praticamente 4 motoristas por caminhão, com os seus turnos, com todas as suas regras de ter que parar para refeição no horário certo, ter que fazer as pausas de descanso, e tudo isso tem que estar sincronizado dentro dessa operação. Então, é essa solução que a gente criou para a telemetria, na parte da usina de cana, que está ajudando os nossos clientes a conseguir resultados bastante interessantes. Legal. Agora, a gente consegue abordar também, Alexandre, os desafios que esse setor de transportes ainda tem aqui no Brasil, né? A gente sabe até para escoar a produção, é um desafio já escoar a produção, né? O setor precisa avançar em que sentido, principalmente, na sua opinião? Eu acho que ainda existe uma área que está começando a ser desbravada, né, que você tem muitos motoristas autônomos, que são normalmente quem carrega toda a produção mais de grãos para os portos. E isso ocorre normalmente em períodos muito curtos, você tem uma safra curta, diferente da cana-de-açúcar, por exemplo, são safras curtas, você tem um período curto e precisa de muitos veículos ao mesmo tempo para levar uma quantidade de carga para o porto, né. Tradicionalmente não havia muito controle dessa operação, então você tinha motoristas autônomos que eram contratados para carregar uma carga de certo local, por exemplo, de Rondônia para o porto, né? E agora você tem o desafio de tornar isso tão sincronizado quanto a gente faz na usina de cana. Então você quer que os caminhões saem, que eles cumpram todas as normas da lei, que cheguem de forma segura e que cheguem na hora certa no porto, de forma a você ter uma operação casada. Então, esse é um grande desafio tecnológico. Existem novas tecnologias que a Mix está investindo justamente para trazer a telemetria para o motorista autônomo, para essa frota toda que hoje não é monitorada da forma tão eficiente quanto a gente consegue em operações fechadas como é a da usina de cana. Então, esse é um dos grandes desafios, mas a gente está vendo que isso vai ser resolvido em pouco tempo através de novas tecnologias.
Com certeza. Alexandre, olha, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas informações que você trouxe. A gente continua acompanhando aí esse segmento. Eu quero deixar o espaço aberto aqui, se você quiser fazer mais alguma consideração e também passar os contatos da empresa. Tá bom. Ainda falando de tecnologia, né, acho que o grande fronteira agora é a parte do vídeo. Então, entrou muitas soluções de vídeo embarcadas na cabine que começam a fazer coisas como identificar se o motorista tem fadiga, identificar se ele está trabalhando da forma correta. As próprias câmeras enxergam para fora do veículo, então elas conseguem identificar se o veículo está muito próximo do veículo da frente, se alguém está se aproximando rapidamente do veículo. E a inteligência artificial embarcada nessas câmeras vai conseguir trazer coisas que a gente nem imagina, né? Identificar lugares de alto risco, alturas de pontes ou coisas assim que com certeza vão trazer uma série de novidades. A Mix está investindo já nessa área com sensores de fadiga e com câmeras, mas a gente enxerga que ainda vem muita coisa pela frente. A Mix Telematics hoje é uma empresa que aqui no Brasil ela se encontra em São Paulo, né? Nosso telefone é 33938111 e a gente pode ser encontrado pelo site www.mixtelematics.com. Muito bem, Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você. Até mais.